Olá, querido professor, professora da escola dominical, querido irmão, irmã, eventualmente algum aluno que esteja assistindo esse vídeo. Paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos comentar a lição de número 7. Estamos refletindo aqui na classe de jovens a revista A Narrativa Bíblica, a História do Povo de Deus. Para quem não me conhece, sou o professor Vitor, escritor dessa revista deste trimestre, e o título dessa lição de número 7 é "E quando somos inconstantes no básico?". Então é isso que nós trataremos no próximo domingo. O que é importante a gente não se esquecer aqui, né? É que essa lição 7 é uma continuidade do terceiro episódio que nós estamos estudando, intitulado de Israel, né? A gente viu na aula passada a história, o que a Bíblia, de forma resumida, é claro, que a Bíblia apresenta sobre a história do povo de Israel, por que esse povo foi chamado, por que Abraão foi chamado, e a gente viu que Israel foi muito inconstante no seu relacionamento com o Senhor. E isso não era o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o povo fosse constante, ativo, engajado em sua vontade, desejo e debaixo aí da soberania de Deus. Mas muitas vezes o povo de Israel seguiu os seus desejos, as suas vontades, os seus instintos, e por isso o povo chegou a ser cativo na Babilônia, retornou do cativeiro, mas mesmo assim, né, viveu subjugado até a vinda de nosso Cristo Jesus, que inaugurou o reino de Deus, e nós veremos isso no próximo episódio de Jesus Cristo, aula de número 8, tá? Mas, por que eu estou falando isso? Porque a nossa aula 7 é uma aplicação da aula 6. Entendemos a história de Israel. Agora, olhando para a história de Israel, o que nós podemos tirar de lições para os nossos dias? Sabendo da inconstância do povo de Israel, o que nós podemos verificar, aprender, entender e ver que é fundamental para a nossa vida hoje como jovens adolescentes nos atentarmos para agradarmos a Deus e vivermos debaixo do reino de Deus, da vontade de Deus. Não seguimos os caminhos da idolatria, não seguimos os caminhos da maldade, não seguimos os caminhos da autonomia humana, mas seguimos os caminhos da fé, da dependência de Deus. O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos refletir? A aula de hoje busca responder essas perguntas, tá certo? Então, é uma continuidade do que nós estamos trabalhando naquele episódio, trazendo aqui para o nosso dia a dia algumas lições e pontuações do que nós vemos aí na história de Israel. Ok? Então, título da lição 7, como foi comentado, "E quando somos inconstantes no básico", o nosso texto-chave, eu vou ler porque é importante, tá? Está em Provérbios 1:32, diz: "Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá". Então, veja que a inconstância dos inexperientes acaba os matando, né? É isso que Provérbios vai dizer. Então, a inconstância não é vista com bons olhos em relação aos projetos de Deus. A síntese da nossa lição diz assim: precisamos compreender que as práticas de oração, leitura da palavra e jejum não são uma religiosidade morta. Pelo contrário, são coisas que o Espírito Santo nos incentiva a praticar para nosso crescimento em Deus. Objetivos. Quais são os objetivos que o professor e professora devem atingir no final da aula? Primeiro, compreender que o básico de uma vida cristã é constância de oração, leitura da palavra e jejum. Alegrar-se pelo convite de Deus para realizarmos práticas bíblicas. Terceiro, vencer nossa inconstância relacionada às 3 práticas cristãs. Então, vamos lá, queridos. Como de costume, eu sempre comento aqui, eu vou fazer rapidamente algumas pontuações a respeito da lição, né? Essa lição, particularmente, ela está, né, bem pontuada nos versículos, nas passagens, de modo que o professor e a professora vão conseguir desenvolver facilmente isso na classe, né? Um assunto conhecido da gente, a gente sabe da necessidade, a gente está falando de algo bem comum que a gente escuta nas nossas igrejas, mas o que eu acho importante é o professor e a professora na classe conseguir mostrar para os alunos, né, e tirar da mente dos alunos que é possível uma vida cristã sem oração, sem leitura bíblica ou sem um jejum. Essas coisas precisam ser vistas ao final da aula como fundamentais, necessárias para a vida cristã. A gente tem uma compreensão equivocada, né, de uma reflexão, né? Jesus nos salva e é pela graça e ponto, acabou, não preciso fazer nada. A gente, quando lê a carta de Tiago, né,
A gente vê Tiago falando assim, mas a fé sem obras é morta. E às vezes a gente pensa assim, então significa, né, que eu sou salvo, então eu tenho que fazer boas ações. E muitos jovens, adolescentes pensam, se eu sou uma boa pessoa e eu acredito em Deus, tá bom, o resto é religiosidade. E não é assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa entender a Bíblia, deixar a Bíblia falar para a gente não cair no erro de Israel, que é seguir os seus ídolos, seguir os seus instintos, seguir seus desejos e ser inconstante na presença de Deus. Não. Existem coisas que passam pelo Antigo Testamento, pela história de Israel e continuam no Novo Testamento, na vida cristã, que são fundamentais para a nossa vida. E não são coisas religiosas no sentido negativo da palavra, não são coisas sacrificantes para nós, não. É um convite gracioso de Deus para participarmos de algumas práticas, para vivermos um relacionamento íntimo, verdadeiro com o Senhor. E só quem aceita participar disso, vivenciar isso, consegue provar muito da beleza de tudo isso. Por isso, professor e professora, embora o assunto seja conhecido, é importante que você tenha criatividade, consiga deixar bem claro, levando em consideração dúvidas que os jovens possam ter, perguntas que eles possam ter, mas no final eles precisam terminar essa lição desejosos, ardentes com os seus corações, de orarem, de estudarem a palavra e de praticarem jejum. Então, é muito importante. Até sugiro que no final da aula você faça um desafio com a sua classe. Marque um dia para fazer jejum com eles, uma forma de incentivar, marque um incentivo para que todos os dias da sua semana eles não deixem de orar e também marque oportunidades de estudar a Bíblia juntos, eles compartilharem coisas que estão estudando na sua semana. É muito importante a gente, como professor e professora, trabalhar e ajudar a nossa juventude a se engajar em fazer isso que a gente chamou aqui de o básico, né? É o mínimo que uma vida cristã precisa, tá? Após vivenciar esse convite gracioso de aceitar essa bondade da salvação de Deus. Eu coloquei aqui no Para Refletir, e o Para Refletir, a nossa leitura bíblica está em Salmo 1, do 1 ao 6, né? Como é feliz aquele que não sai o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você conhece, né? Esse texto. E o Para Refletir, ele vai trazer aí o foco principal da atualidade e necessidade desse tema para a nossa sociedade, para os nossos jovens e adolescentes. Por quê? Para Refletir diz o seguinte: desejamos construir coisas grandes, revolucionárias e autênticas, mas às vezes não estamos fazendo o básico de uma vida cristã. Veja, nossos jovens têm um desejo de mudar o mundo, mudar os pais, têm um desejo de mudar a sociedade, têm um desejo de se engajar politicamente, têm um desejo de mudar todo mundo, mas não consegue ser constante no básico. Como nós, que não vivemos uma vida de oração, de busca de Deus, busca da palavra, conseguiremos fazer uma revolução no mundo? Sendo que o próprio Jesus e os seguidores de Jesus faziam as coisas que nós vamos tratar na aula de hoje. O nosso jovem precisa ter a consciência de que ele quer fazer muitas coisas, tem muitas coisas boas que ele deseja fazer, tem muitas coisas que ele acha certa, que as coisas deveriam acontecer assim, a igreja deveria ser assado, mas ele não consegue perceber que nem o básico, às vezes, nós estamos fazendo bem feito. Nem o mínimo de uma vida cristã nós conseguimos desenvolver e nós queremos evolucionar o mundo. Tem uma frase de um autor contemporâneo, né, Jordan Peterson, que ele fala, né, antes de mudar o mundo, arrume o seu quarto. Essa é uma realidade que às vezes o jovem está na sua cama, deitado, nas redes sociais, dizendo em quem votar, dizendo como as coisas devem ser, dizendo o que é certo, o que é errado, né? Qual projeto é bom, qual projeto é ruim, corrigindo, dando indiretas nas redes sociais. Está lá, postando e dizendo como o mundo vai ser no seu dia a dia, né? Mas o adolescente ou o jovem está fazendo tudo isso, deitado em cima da sua cama, com a sua mãe gritando e pedindo, vem me ajudar aqui, faz isso aqui em casa, né? O seu mundo todo está um caos, uma bagunça, ele não age com responsabilidade nas coisas que ele deveria fazer e está tentando mudar o mundo nas redes sociais. Isso é o desejo da nossa juventude, desejo que é próprio da nossa idade, de querer fazer coisas grandes, revolucionárias, autênticas, mas essa aula é um lembrete. Ei, calma, respira. A gente está fazendo o básico. Se a gente não conseguir fazer nem o básico, como que a gente vai conseguir mudar outras coisas? Mudemos a nós mesmos. Sejamos constantes primeiro nós,
fazendo o que é necessário, importante. Aí Deus nos dará graça e a gente começará a abençoar o que está à nossa volta. Tá certo? Então, isso é importante considerar, tá? Que também, no ponto 1 aqui, a falta de constância no básico, eu coloquei. O que a gente precisa entender, tá? Que a gente vai estudar na aula de hoje três pontos, né? Três práticas religiosas ou práticas cristãs. Aqui a palavra religiosas, entre aspas, não é um sentido negativo, é um sentido positivo. A palavra religião significa regare, no latim, né? Ligar-se a Deus, né? Então, essa palavra não precisa ser só utilizada de um modo negativo. Às vezes a nossa sociedade, os nossos jovens pensam que tudo que envolve religião é ruim, é mal. E o problema é quando há religiosidade em detrimento ao que Deus deseja. Mas, por exemplo, orar, jejuar, estudar o texto sagrado é prática de todas as religiões, né? De religiões que são próximas aqui do cristianismo, islamismo, catolicismo, o movimento protestante evangélico. Muitas religiões são baseadas nessas práticas que são chamadas de religiosas. Aí eu pergunto, essas práticas são ruins? São erradas? Ora, Jesus Cristo fez todas elas. Leitura das Escrituras, jejum e oração. Constantemente fazendo isso. Se fosse errado, será que Jesus faria? E, melhor ainda, todas essas 3 práticas são incentivadas pelo próprio Jesus para os seus discípulos. E quando nós lemos os relatos do Novo Testamento, Paulo, Pedro, todos os discípulos, né, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento fazem isso e incentivam isso. Então, se você pensa que jejuar, orar, ler a Bíblia são coisas meio religiosas, necessárias, né? Nós vemos um novo tempo, isso não é necessário. Pensar isso é desprezar o que Jesus fez e deseja que nós façamos. Então nós não podemos ver isso como uma religiosidade morta, não. Isso aqui são práticas importantes. E às vezes a gente despreza o poder do hábito de fazer algumas práticas. Então nós precisamos vencer isso. Essas 3 práticas são fundamentais para a nossa vida cristã. Fundamentais por quê? Porque é uma religiosidade? Não, fundamentais porque é um modo de relacionamento com Deus feito por Jesus Cristo e incentivado por Jesus Cristo a todos os seus seguidores. Nós não podemos esquecer que nós estamos estudando os episódios anteriores e vendo a proposta de Deus que nós temos que ouvir a sua palavra e fazer o que a sua palavra diz, e não viver o que nós fazemos e fazer as coisas como queremos e como desejamos. Às vezes nós precisamos ter mais fé em acreditar em fazer o que Deus deseja que façamos para a gente desfrutar da beleza do que Deus quer realizar em nós e através de nós. Então, muitas vezes nós desprezamos aquilo que é básico. Tratamos de forma desnecessária, não tão importante, e essa aula é para nos incentivar. Não é assim que as coisas funcionam. Então você vai ter várias passagens bíblicas mostrando como na Bíblia, tanto a oração, como a leitura da palavra, como o jejum, são coisas fundamentais e importantes para a vida cristã, tá? E isso é um estilo de vida cristão. É um estilo de vida de quem é salvo. É um estilo de vida de quem serve a Deus. É o mínimo, é o básico. É um convite gracioso para todos aqueles que seguem ao Senhor. Não é um peso. Não. É um convite gracioso de um relacionamento com Deus, tá? Então a gente poderia estudar nessa aula várias outras práticas, né? Como amar, fazer boas ações, reunir-se com a igreja, ofertar, perdoar. Tem várias outras coisas também. Nós devemos ser constantes, mas nós vamos focar em 3 aqui. A primeira é a oração, tá? A oração praticada por Jesus, a oração praticada pela igreja, a oração praticada pelo povo de Israel. Por exemplo, na história de Israel nós temos um livro dedicado apenas à oração, que é o livro de Salmos. Inclusive o livro da nossa leitura bíblica de hoje, né? Uma passagem da nossa leitura bíblica de hoje, o livro de Salmos, onde nós temos uma grande poesia, né? Uma oração em forma de poesia. A oração é fundamental para um relacionamento com Deus. E o que a gente precisa entender, e o foco aqui da oração, professor, você pode falar várias coisas, né? Mas o foco que eu quis trazer aqui é que existe uma ênfase no Novo Testamento e um desejo de orar e orar continuamente. A oração precisa ser uma prática diária. Preste atenção. Isso precisa ficar muito claro na nossa classe. A oração precisa ser uma prática diária. Todos os dias precisamos orar. E se nós não oramos todos os dias, é porque nós temos outras prioridades. Nós comemos todos os dias,
Nós pegamos o ônibus e vamos trabalhar, pegamos o carro e vamos trabalhar, nós vamos à escola, nós conversamos com as pessoas, nós entramos nas redes sociais todos os dias, mas nós não oramos todos os dias. Por que não oramos todos os dias? Porque nós não levamos em consideração e não tratamos a oração como prioridade. É por isso que nós fazemos muitas outras coisas e não oramos. Primeiro, nós precisamos resgatar a ideia de que a oração é fundamental, é necessário, é o mais importante do que todo o resto. Oração é fundamental para nosso relacionamento com Deus. Não devemos pensar, Jesus me salvou, eu estou salvo, ponto, acabou, não preciso fazer mais nada. Jesus é bom. Jesus é bom, mas através de você Ele quer mostrar a sua glória. Jesus é bom e através de você Ele quer que você participe do plano da salvação. As coisas não são sobre mim, sobre você. A gente já viu isso em aulas anteriores. As coisas são sobre os projetos de Deus, o que Deus quer realizar. Então nós precisamos colocar sobre o projeto de Deus. E orar é participar de uma vida íntima com o Senhor e deixar o Senhor fazer em nós o que Ele deseja. Então é fundamental para a vida cristã. Por isso, nós precisamos entender que orar é uma prática necessária, constante do nosso dia a dia. A igreja orava constantemente, Paulo orava constantemente, Jesus orava constantemente, e você vai ver no Novo Testamento que Jesus ele se retirava de todos para orar, para ter o seu tempo de intimidade com o Pai. Uma coisa importante que a gente não pode deixar passar desse ponto é o seguinte: às vezes, nós temos o hábito, diante da correria do nosso dia a dia, de orar esporadicamente ou orar fazendo outras coisas. Eu estou caminhando da minha casa até ali, eu vou orar um pouco. Eu estou voltando do meu trabalho, eu vou orar um pouco. Eu estou no ônibus aqui quietinho, orando no meu pensamento. É errado fazer essas coisas? De forma alguma. De forma alguma. Mas ela pode denunciar uma coisa. A gente só consegue orar quando a gente está fazendo uma outra coisa. Por quê? Novamente, a oração não é tão importante para mim parar tudo e orar. Ouvir um louvor não substitui a oração. Ficar pensando enquanto está fazendo outras coisas não substitui a oração. Não, preste atenção. A oração individual, sua com Deus, é necessária e fundamental. Precisamos, todos os dias, parar um tempo do nosso dia e orar. Precisamos fazer isso. Você precisa programar. Oração é prioridade. Oração é igual você se programa para fazer outras coisas importantes, um evento importante. Oração é importante. E não precisa ser muito tempo, mas você precisa parar tudo à sua volta e dedicar um tempo de oração. Falar com Deus, confessar seus pecados, pedir perdão, abençoar outras pessoas, orar por outras pessoas, pedir cuidado de Deus. Esse relacionamento diário precisa ser. Se você não tem esse hábito, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não importa. Você precisa parar tudo e orar. Precisamos ter essa prática. Parar tudo para orar. É pecado orar quando estou fazendo outras coisas? Não, não é pecado. Mas isso denuncia uma coisa. A gente só se preocupa em orar enquanto está fazendo outras coisas. Ou seja, a gente não tem o hábito e não consegue criar o hábito de parar tudo e orar. Como se isso fosse muito importante. E a gente precisa resgatar isso. Oração é importante, é fundamental. Então, eu preciso, todos os dias, parar tudo e orar. Só eu e Deus. Isso é oração individual. Mas a oração não precisa ser feita só de forma individual. A oração também é feita de forma coletiva. Afinal, Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, disse: Pai Nosso. Então, nós também temos que ter o hábito de oração. Além individualmente, também coletivamente. Né? Então tem pessoas que pensam, eu oro todos os dias, não preciso ir para a igreja. De forma alguma. A oração coletiva é fundamental. Né? Então nós precisamos orar junto com a nossa igreja. Então participar de reuniões de oração, no culto, estar orando quando é pedido para orar e buscarmos a Deus juntos. Tudo isso faz parte de uma vida cristã sadia, uma prática de oração sadia, conforme o Senhor deseja para nós. Isso é o básico. Segunda coisa que é básica é a leitura da palavra. Então, veja, temos que ler a Bíblia e estudar a Bíblia todos os dias. Agora, é claro que uma prática que precisa ser comum, o estudo da palavra, a palavra é fundamental, né? Sem a Bíblia, nós não entendemos nosso propósito, não entendemos o plano de Deus. Nós estamos estudando esse trimestre narrativa bíblica para justamente incentivar-nos e compreendermos como a Bíblia é importante e necessária para a nossa vida. Só que, muitas vezes, nós deixamos ela de lado. Nós opinamos sobre tudo, dizemos como Deus deseja as coisas, mas nós não lemos a Bíblia. Isso é um equívoco, é um erro. Nós acreditamos na palavra do que os outros dizem sobre a Bíblia, mas nós não damos tempo e atenção para ler e entender a Escritura. Então, nós precisamos ter um hábito de leitura da Bíblia. Isso não significa que todo dia você tem que fazer uma exegese de um texto bíblico, nada disso, né? Existem alguns tipos de prática de leitura. Primeiro é uma leitura devocional. Todos os dias você ler ali um versículo, uma passagem da Bíblia e tentar relacionar ela com sua vida, com o seu dia a dia, deixar aquela passagem participar do seu coração, meditar naquela passagem. Isso é uma leitura devocional.
pode ser feita todos os dias, né? Junto com a sua oração e etc. É muito importante a gente ter prática da leitura devocional da Bíblia. Mas também não só essa. A gente precisa, não importa a sua idade, não importa o quanto você conhece das Escrituras, não importa isso. Você também precisa fazer esporadicamente, isso não vai ser feito todo dia, mas esporadicamente, fazer um estudo pessoal seu das Escrituras. Pega uma passagem que você tem curiosidade, pesquisa sobre ela, estude sobre essa passagem. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia não é uma coisa só de líderes, de professores, não, isso precisa fazer parte. Ler a Escritura, entender as Escrituras renovará a sua vida, ajudará na sua caminhada. Tá? Te abençoará, você só ganha. Todas essas práticas não são um peso, são um privilégio, é graça de Deus para nós. Participarmos e nos relacionarmos com Ele é graça. Tá? Então também tem essa prática do estudo pessoal das Escrituras. E também o estudo coletivo das Escrituras. A escola dominical é um modo de fazer o estudo coletivo. Né? Então a gente está estudando uma revista, um tema, mas toda a base dela é a Bíblia. Né? Então a gente está refletindo a Bíblia através de temas aqui na escola dominical. Mas não precisa ser só desse modo. Você pode ter grupos de amigos para estudar a Bíblia. Você pode fazer eventos na sua igreja, com a sua mocidade, para estudo da Bíblia. Então é importante também isso, tá? E por último, o jejum, tá? O jejum, ele parece das três práticas a mais, entre aspas, religiosa dos três, né? Uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer, principalmente como jovem. Mas o jejum, ele continua para a vida cristã, né? Jesus disse para os seus discípulos, após a sua ida, que eles deveriam jejuar. A igreja constantemente pratica o jejum e a oração. Então, o que é o jejum, tá? Para as Escrituras, para a Bíblia, o jejum é a abstinência de comida ou comida mais água, tá? Tem uma coisa que a gente chama às vezes de jejum nos nossos dias, que é a gente ficar sem rede social, a gente ficar sem beber um refrigerante, a gente ficar sem comer um doce. A gente quer fazer uma pontuação aqui para a gente não confundir os termos. Jejum na Bíblia não são essas coisas que a gente normalmente cita. Jejum é abstinência de comida, é um período de tempo sem comida, ou um período de tempo sem comida mais água. Você pode ficar um período de tempo sem comida e só bebendo água, tá? Ou uma abstinência de comida mais água. Professor Vitor, de onde você tirou isso? A gente tira isso da Bíblia, né? A prática que eles sempre realizavam, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso é o que sempre foi chamado de jejum. Só que a gente não gosta muito disso. Aí a gente, né, vai fazendo outros propósitos. Que são errados? Não. Por exemplo, vou ficar sem beber refrigerante, vou ficar sem um tempo sem rede social. Essas coisas são erradas de ser feitas? Não são erradas de ser feitas, e é muito bom que sejam feitas. É sadio que seja feito. Né? Você tem um hábito muito grande ali ficar nas redes sociais, é muito bom fazer um propósito, ficar um tempo sem as redes sociais. Ficou muito doce, etc. Gosta muito disso e quer tirar o que você gosta por um tempo. É muito bom fazer isso, tá? Mas é melhor a gente chamar essas coisas de propósitos. São propósitos muito bem-vindos que devem ser feitos. Mas isso não é jejum. E o que eu estou te convidando, que a nossa revista está te convidando, é você fazer jejum. Jejum é o quê? Abstinência de comida por um período de tempo ou abstinência de comida mais água por um período de tempo. Qual que é a diferença do jejum e outros desejos que você tem? Por exemplo, você vive sem as redes sociais? Você vive sem as redes sociais. As redes sociais, embora seja uma coisa que a gente goste muito, né? E às vezes você tem alguns aí meio viciado nisso aí, né? Dá pra viver sem isso. Você consegue viver sem isso. Isso não é algo fundamental da nossa vida. Quantos anos e quantos milhares de anos a humanidade passou sem as redes sociais? Mas a comida é uma necessidade básica do ser humano. Comida e água são necessidades básicas do ser humano. Parar de comer por um tempo, e pelo tempo que nós comíamos, mexe nas necessidades mais básicas do ser humano. Então toda a estrutura, todo o corpo do ser humano sente. Seja o seu intelecto, seja o seu corpo físico. Então, você está fazendo um hábito onde você toca na necessidade básica humana. E isso tem, para todo o nosso corpo, um significado muito diferente do que outros propósitos e coisas superficiais que nós gostamos muito, mas queremos nos abster. O jejum, ele está tocando naquilo que é fundamental do nosso corpo, né? Uma necessidade básica do nosso corpo. Por isso que ele tem um efeito muito diferente do que coisas que nós chamamos de propósito. E por isso que ele sempre foi praticado. Você acha que as pessoas naquela época não tinham coisas boas que elas gostavam de fazer e elas falavam, é bom parar de fazer essas coisas por algum tempo? Sim, elas faziam, quando isso era feito, era chamado de voto. Elas faziam algum voto, né? Nós podemos chamar de voto ou de propósito. Mas isso não impedia a prática que eles sempre chamavam de jejum. Então, qual que é o convite? O convite é a gente jejuar. Esporadicamente.
Então a gente começar com uma vez no mês. Você ficar sem uma refeição. Você não tem esse hábito? Fica sem uma refeição. Você sempre toma café? Fique sem o café. E sem o café, você tira aí alguma forma de orar, de estar ligado a Deus. Ah, mas eu tô no trabalho. Não tem problema, você não precisa ficar orando sem parar, ou ficar... Não, deixar de ficar focado no seu trabalho. Mas se abstenha da comida. Fala, Senhor, eu estou entregando esse período do meu dia, fazer um jejum. Aí você pode ficar sem o almoço, determinado tempo. E aí você ir fazendo isso conforme é possível para você, que não vai prejudicar a sua saúde, é claro, né? Principalmente para quem não tem o hábito. Mas o jejum é importante. Ele é necessário. Se você é um jovem cristão que não jejua, está te faltando o básico. Está querendo mudar o mundo. E nem jejuar você jejua? Nem jejuar eu jejuo? Como assim? Precisamos jejuar. Jesus jejuava. A gente quer curar, a gente quer abençoar todos, a gente quer dar lição de moral em todos, a gente quer dizer que o que é certo é errado para todos, mas a gente não quer fazer o que Jesus fez. Uma coisa básica, jejuar. A gente quer fazer as outras coisas difíceis que Jesus fez, mas a gente não quer fazer o básico, que são essas 3 coisas. Oração, leitura da Bíblia e jejum. O convite para a nossa escola dominical, nessa aula de domingo, é a gente aprender a não ser inconstante no básico. E essas 3 coisas foram escolhidas para a gente refletir e ser engajados, convidados a vivenciar esses 3 pontos aqui, isso fazer parte da nossa caminhada cristã de hoje para sempre. Tá certo? Deus abençoe e uma ótima aula no próximo domingo.